Você foi demitido doente ou está com medo de que isso venha a acontecer? Dependendo das origens dessa sua doença e das consequências dela, você pode estar protegido. O meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no nosso canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Para saber se você pode ou não ser demitido doente, o primeiro passo é a gente entender se essa sua doença está ou não ligada ao seu trabalho. Isso porque, se ela foi adquirida em razão do trabalho, as chances para você estar protegido aumentam bastante. Caso a sua doença tenha sido adquirida em razão do trabalho, por causa do trabalho, existem duas situações em que você poderá ter proteção. A primeira situação é quando você adoece, se afasta pelo INSS e lá recebe o benefício 91, que é o auxílio doença acidentário. Aqui eu preciso abrir um pequeno parênteses para te explicar um pouquinho sobre esse número de benefício. Se você se afastou pelo INSS, é muito importante que você saiba diferenciar o auxílio doença comum do auxílio doença acidentário. Então presta bastante atenção. O benefício acidentário, o auxílio doença acidentário, é concedido sempre que você se afasta do trabalho por causa de uma doença do trabalho ou de um acidente de trabalho. Nesse caso, você recebe o benefício 91, que é o auxílio doença acidentário. Quando você se afasta do trabalho por causa de um acidente que não está relacionado ao trabalho ou uma doença que não está relacionada ao trabalho, você recebe o auxílio doença comum, que tem o número 31. Você consegue encontrar o número do seu benefício lá na cartinha de concessão. Mas vamos lá, voltando aqui. Caso você tenha se afastado do trabalho e recebido o benefício 91, o auxílio doença acidentário, ao retornar para o trabalho, você estará protegido por 12 meses contra demissão, pelo menos contra demissão sem justa causa. Aí veja bem, nesse caso, teoricamente você está 100% recuperado, é tanto que recebeu a alta do INSS. Nessa situação, após esse período de 12 meses, a empresa pode te demitir normalmente. Agora, se você não se recuperou 100% e continua sem condições de trabalhar, é importante que você procure imediatamente o INSS e solicite um novo benefício. Agora vamos para a segunda situação em que você também estará protegido quando a doença for relacionada ao trabalho. Imagina aqui comigo que você adoeceu, mas só procurou o médico após a demissão ou pouco tempo antes disso acontecer. Nesse caso, você sequer teve tempo de se afastar pelo INSS. Nessa situação, você pode ter direito à proteção, mas vai ser um pouco mais difícil. Para conseguir isso, você vai precisar entrar com um processo trabalhista contra a empresa e lá vai ser submetida a uma perícia médica por um médico recomendado por um juiz. E se esse médico confirmar que você está doente e que essa doença está ligada ao trabalho, você vai conseguir essa proteção e pode ter o seu emprego de volta. Essa situação também se aplica para aqueles casos em que você tentou se afastar pelo INSS e não conseguiu, pelo fato do INSS ter negado o benefício, e também quando o INSS não concede o benefício 91, mas apenas o benefício 31. Nesses dois casos, você pode estar protegido desde que entre com o processo e lá seja confirmada a sua doença ocupacional. Certo, agora vamos revisar tudo isso daí para fixar bem. Se você adoece por causa do trabalho, a regra é que você vai estar protegido contra a demissão. Essa proteção vai desde o adoecimento até 12 meses depois da alta médica, depois que você se recupera. Se você se afasta pelo INSS e recebe o benefício B91, que é o auxílio doença acidentário, não tem dúvida, você vai estar protegido contra a demissão. Essa proteção vai até 12 meses depois do seu retorno ao trabalho. Agora, se você não conseguiu se afastar pelo INSS, ou até se afastou, mas não conseguiu o B91, conseguiu apenas o auxílio doença comum, nesse caso você vai precisar ir para a justiça e lá confirmar que você está doente e que a doença está ligada ao trabalho. E só para reforçar, o benefício que você quer é o benefício B91, auxílio doença acidentário, e não auxílio doença comum, que é o benefício 31. Essas situações são os casos em que a doença está ligada ao trabalho, em que a doença foi adquirida em razão do trabalho. Agora, se a sua doença não foi adquirida em razão do trabalho, a conversa muda completamente. Nessa situação em que a sua doença não está ligada ao trabalho,
você só estará protegido contra demissão em duas situações: enquanto estiver de atestado médico ou afastado pelo INSS. E aqui tem uma grande diferença em relação ao adoecimento por causa do trabalho. Nesses casos, quando você retorna do atestado ou do INSS, a empresa pode te demitir imediatamente. Eu sei que é injusto, mas essa é a regra geral. E aqui existem duas exceções que podem te salvar. A primeira exceção é quando você está passando por um tratamento médico e precisa daquele emprego para manter esse tratamento. Em casos assim, a justiça tem reconhecido o papel social da empresa e tem entendido que quando o funcionário é demitido no meio de um tratamento, ele pode ser reintegrado, ele pode ter o seu emprego de volta. Então, por exemplo, você está lá com um problema no ombro, tem até uma cirurgia marcada, você utiliza o plano de saúde da empresa e eles te demitem. Nesse caso, você pode discutir essa situação na Justiça do Trabalho, principalmente se a sua doença é uma doença grave, como é o caso do câncer. E aqui entra a segunda exceção. Os nossos tribunais entendem que existem certos tipos de doenças que causam estigma social, ou seja, causam preconceito, discriminação. E nesses casos, quando você tem uma doença desse tipo, a empresa te demitir, presume que essa demissão foi uma demissão discriminatória, que a demissão aconteceu simplesmente pelo fato de você ter aquela doença. E nesses casos você consegue ter o seu emprego de volta. O Tribunal Superior do Trabalho já reconheceu como doença discriminatória, doença estigmatizante, a AIDS, a hanseníase e até mesmo o câncer. Em todos esses casos, você também pode ter proteção contra a demissão. Se você viu aqui que não podia ter sido demitido, que a sua demissão foi irregular, caso você queira entender exatamente quais são os seus direitos e o que você deve fazer, eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo que eu explico isso de forma detalhada. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar suas dúvidas nos comentários. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.